Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar todos a estar inclinando sua cabeça nesse momento, estar a falar com Deus. Pai poderoso, Deus altíssimo e soberano, gratos nós somos a Ti, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Pai. Obrigado pelo cuidado que tem com cada um de nós. Obrigado, Pai, pelos livramentos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus. Obrigado pela saúde que o Senhor tem dado a cada um, todas as oportunidades, as portas que o Senhor tem aberto, também as que o Senhor tem fechado, Senhor, na vida de cada um. Obrigado por estar presente, Senhor, em cada lar e nos guiar, Senhor Deus, nesse mundo que por muitas vezes se faz tão cruel. Mas nós resistimos graças a Ti, ao Teu nome e ao sangue que foi derramado em nosso favor. Nós temos fé, nós acreditamos em Ti, Senhor, e nós queremos estar mais próximos de Ti. Por isso te pedimos, venha fazer parte desse culto, venha guiar esse culto, que é para Ti, Senhor, e que nós possamos aproveitar ao máximo de todo o louvor aqui, de toda a palavra que for dita, que nós possamos aprender, que nós possamos nos transformar, Senhor Deus, a cada dia, a cada minuto, e que nós possamos usar isso em favor do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Se faça presente aqui, dá-nos o Teu poder, a Tua presença tão maravilhosa. Livra-nos de todo mal, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queiram se assentar. Eu queria ler 3 versículos aqui, que está lá em Provérbios, né? A gente encontra muitas pérolas aqui nesse livro de Provérbios, mas lá no Provérbios 16, a partir do verso 7, diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Então a gente pode ler todos os dias, versículo a versículo, mas se a gente passa por aqui, passa por ali, a gente sempre encontra alguma coisa que vai a favor do nosso dia a dia, né? Da nossa pessoa, de cada situação. E aqui fala, sendo os caminhos dos homens agradáveis a Deus, né? O homem que segue o caminho, a vontade de Deus, sendo perfeito, trilhando aquele caminho, até o homem mau que caminha do lado dele é abençoado. E a gente pode observar isso, né? A história de José, por exemplo, né? Por um homem que tinha um propósito e que seguiu a vontade de Deus, aquela nação inteira foi abençoada, né? Foi livre da fome, porque se eles não tivessem ouvido a palavra que Deus deu para ele, que ele revelou e tivesse seguido, teriam todos morrido de fome. Aliás, não só aquela nação, mas todas as outras, né? Então olha como que o propósito na vida de uma pessoa influencia as demais, né? E como que a gente tem que viver isso hoje em dia, não é mesmo? Porque a gente vê o mundo tão perdido quanto eles estavam no Egito, naquele momento, né? E se não fosse um homem de Deus para chegar e abrir os olhos, e quantas oportunidades a gente tem de estar abrindo os olhos de pessoas que estão perdidas ao nosso redor. Então isso é para a gente perceber como que uma pessoa pode estar sendo abençoada e seguindo, né, no caminho agradável ao Senhor, pode influenciar as outras. Esse é o nosso papel, assim como era o papel de José naquele tempo. Um homem abençoado que foi um canal de bênção para todo aquele país, né? Tanto que depois que deixou de ser, veio a ruína, não é mesmo? E o melhor é o pouco com justiça, né? Às vezes a gente para observar e ver as pessoas brigando. E aqui é simples, está bem especificado. Muito mais vale o pouco
com justiça do que a abundância na injustiça. Se você olhar para o lado, você vai ver uma situação dessa, onde as pessoas têm certas facilidades, têm muitos ganhos, maioria de ilícitos. Aqui em Goiânia a gente tem a oportunidade de presenciar muitas coisas assim, mas chegam em determinados momentos que você está melhor que aquela pessoa mesmo, não tendo todos os bens que aquelas pessoas têm. Então, muito mais vale o pouco justo do que o muito injusto. Isso está escrito aqui, né, para a gente seguir, né, paulatinamente, porque é o melhor para nós. E lá no 9 diz que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor que lhe dirige os passos. E quantas vezes, né, a gente traça os nossos caminhos. Aí chega na hora de dar o passo, não é nada daquilo que a gente estava pensando. E acontece, José, ele não imaginava ter que passar por aquilo, né? Ele sabia que ele tinha um propósito, ele teve até sonhos, né, reveladores, e ele imaginava alguma coisa. Ele sabia que ele ia chegar em tal lugar, porque ele confiava, ele demonstrava isso. Mas ele não imaginava como que ele ia chegar. Então, muitas vezes a gente tem certos objetivos e a gente almeja chegar em alguns lugares. E a gente traça, né, faz o nosso planejamento. Mas na hora de começar a executar, alguma coisa vai sair diferente. Você vai ter que fazer umas curvas no meio daquela reta que você traçou. E isso é claro como está dito aqui. Porque a gente planeja o caminho, mas é o Senhor que dá os passos. Se eu vou passar por aqui ou por aquele caminho ali, a gente não sabe. A gente pode até planejar. Mas se der errado, não quer dizer que deu tudo errado. Quer dizer que aquele caminho ali não era o mais apropriado para aquele momento. E para nós basta o quê? Basta aceitar. Porque senão a gente vai estar fugindo de todo aquele propósito que Deus tinha na vida de José também. Ele tinha que passar por aquilo. Acha que ele queria ser vendido pelos seus irmãos, ser pisoteado, trabalhar como escravo, ser humilhado, ser preso, maltratado. Mas tinha um propósito, né? Logicamente ele não traçou aquilo, mas foi importante na vida dele. Então, muitas vezes a gente se encontra desanimado, a gente se encontra entristecido porque a gente vê tanta iniquidade. E muitas vezes essas pessoas que buscam aqui o muito na ganância, né? Que a gente vê, poxa vida, às vezes até reclama, chora com o Senhor, né? Mas é o propósito de cada um. E muito mais vale o pouco com justiça, fazer o simples bem feitinho ali, cumprindo o propósito de Deus, do que você ter a fartura, tudo aquilo que as pessoas buscam com injustiça. Então, olha como que é importante a gente olhar para cá e tirar essas lições, esses aprendizados, né, de um tempo que nos ensinou tanto, né? E hoje a gente tem esse privilégio, então que a gente possa estar olhando sempre com mais atenção a palavra do Senhor, para que a gente tenha mais tranquilidade na hora de lidar com as situações ali fora, porque é ali fora que vai ser demonstrado se a gente está seguindo mesmo o caminho do Senhor, se a gente está dando aquele passo correto, se a gente está sendo agradável a Deus. E isso não somente as pessoas que são de Deus vão identificar, mas também aquelas que não são de Deus. Falar aí aquele que se diz cristão ali, mas está aqui, está andando com a gente, né? Então que a gente possa, né, tá louvando a Deus com muita alegria, tá buscando sempre essas orientações aqui, que são tão simples, mas de grande valia para a gente estar vivendo hoje e que a gente possa vivenciar, né? Tudo que a gente aprende aqui, que a gente espelhe lá fora, porque é isso que a sociedade precisa. A gente vai estar sempre observando as pessoas na contramão. Aliás, a gente na contramão deles, né? Porque eles são em maioria. Mas que a gente possa ser observado. E observado como justos, né? Que agradam ao Senhor. Assim como José agradou, né? E foi um canal de bênção para o Egito e também para toda a região, aquela situação. E que a gente possa ser esse canal de bênção na vida de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Então, quero que vocês fiquem de pé nesse momento. Vamos seguir louvando. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.